Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos de volta ao meu canal. Pessoal, olha esse teste de mecha. Aqui tem outro, olha por aqui, cadê? Ó, tá aqui o teste de mecha. Dá pra ver que a raiz descoloriu pro amarelinho e o meio do cabelo ficou mais avermelhado, tá vendo ali, olha? Então ali no meio do cabelo tá mais avermelhado. Por quê? Porque esse cabelo vem de um corte químico. Ele era assim, olha, enorme, lindo, lindo cabelo. Olha, brilhoso, né? Muito saudável. E no dia que ela foi fazer o loiro, ele tava assim, bem saudável, desse jeito aí. Ficou assim, pessoal, quebrou todo o cabelo dela. Ela teve um corte químico severo, foi com um profissional, foi num espaço, num lugar, tudo certinho. E o cabelo dela quebrou todo. Então é muito importante você escolher muito bem o profissional que vai fazer o seu cabelo. Isso é muito importante, gente. E foi quebrando, quebrando. Ela usou vinagre, mesmo assim quebrou, gente. Olha como ficou atrás. Quebrou todo atrás. E aí ela não suportando mais, né? Ela decidiu pintar de castanho escuro. Foi o que ela fez. Pintou, ficou assim, né? Gente, eu não aconselharia pintar. Eu, se fosse ela, teria só cortado e tratado. Era o que eu indicaria nesse caso aqui. Mas ok, ela pintou, pintou algumas vezes e o cabelo tá assim hoje, né? Tá mais claro, desbotado, mas nas pontas ali tem mais castanho escuro, porque ela pintou mais vezes nas pontas, né? A raiz tem menos castanho escuro, porque ela pintou menos vezes na raiz. Então, conforme o cabelo vai ali para as pontas, tem mais resquício de castanho escuro, ou seja, tem mais carga de castanho escuro, né? Nas pontas e no meio. Então, pelo teste de mecha, pessoal, eu consegui identificar que no meio do cabelo e nas pontas tem mais carga de tinta escura. Eu virei a câmera aqui, olha, vai dar para ver melhor agora. Tem mais carga, pessoal, porque no teste, o teste abriu laranja na raiz e no meio e pontas ficou avermelhado. Então ali tem mais tinta, tem mais carga de tinta, né? Então é isso, próxima mecha. Costura. Com o cabo do pente faz a dobra ali do papel, a primeira dobra. Esse papel é reaproveitado, pessoal. Eu reaproveito os papéis porque eu acho que a natureza agradece, entendeu? Então eu gosto de usar papéis reaproveitados. Lava bem, tá? Ele amassado, ele é melhor para trabalhar porque ele vai amassar mais facilmente, olha. Com o cabo do pente, faz ali a dobra. Então ele já é um papel amassado que vai ser mais maleável para trabalhar. E a natureza agradece, né, gente? Não custa nada lavar os papéis. É chato, mas eu lavo. Eu lavo todos os papéis que eu uso? Não, gente, eu não lavo todos, mas eu lavo uma boa parte dos papéis que eu uso, porque assim eu ajudo a natureza, né? O meio ambiente agradece. Olha, eu já tô na lateral, já terminei lá, tá? Então é isso, eu já terminei a nuca. Agora eu tô aqui na lateral, olha, com o cabo do pente, faz a primeira dobra ali no papel alumínio. O papel já estava cortado, pessoal, então é enorme o papel que eu tô usando. Eu acho que eu tô usando papel novo, com papel lavado, reutilizado. Porque é como eu falei, gente, é para ajudar o meio ambiente. Facinho para lavar, você lava ali, olha, tira todo o produto do papel, coloca ele para secar, ele amassado. Fica melhor para usar, porque é bem mais fácil dobrar ele depois que ele já tá amassadinho. Então, eu gosto, entendeu? E é para ajudar o meio ambiente mesmo, porque, né, a gente usa muito papel. Para ser mais consciente, pessoal, não tem a ver só com dinheiro, ai, faz isso para economizar, não sei o que também. Mas o maior intuito com isso tudo preservar o meio ambiente, ajudar, fazer o mínimo possível. Ou seja, fazer a minha parte, né? Então é isso. Eu evito pegar muita sacolinha no supermercado. Às vezes as pessoas querem colocar um produto em cada sacola, eu não deixo. Eu misturo comida com um produto tóxico. Eu quero trazer o mínimo de sacola embora. Então eu tento fazer pouquinhas coisas, entendeu? Porque olha, se eu faço um pouquinho, você faz um pouquinho, depois, juntando tudo, é muito. É bastante. Então faça a sua parte, tá? Eu vejo às vezes as pessoas levando a compra para o carro com aquele monte de sacolas. A compra está embalada em 500 mil sacolas. E aí aquela compra com aquele monte de sacola vai pro bagageiro para chegar em casa, tirar da sacola e guardar. Então, tipo, só lixo pro meio ambiente. A sacola foi o quê? Inútil, porque não usou ela para carregar as compras. Ela foi a compra foi pega da prateleira, posta no carrinho, depois colocaram na sacola e aí a compra é embalada na sacola, foi pro carrinho, depois foi pro bagageiro do carro, entendeu? Então, a sacola só serviu para quê? Para poluir o meio ambiente, porque você não usou ela para carregar as compras, você usou o carro, você usou o carrinho do supermercado, né? Aí chegando em casa, você vai usar só o quê? Para pegar a sacola ali e as compras para levar até a cozinha só para isso. Entendeu? É melhor ter uma sacola reutilizável, gente, dentro do carro o tempo todo, na garagem. Gente, o mínimo, entendeu? Faça o mínimo, tá? Por favor, vamos voltar aqui pro cabelo, porque, né, eu não tenho nada a ver com a sua vida, mas é um conselho aqui.
de uma pessoa que gosta muito de você e que gosta muito do planeta. Eu adoro o planeta, eu acho que você também. Eu acho que você quer deixar um meio ambiente bom para as pessoas, bom para os animais, bom para os seus descendentes. Então, olha, faça alguma coisa, porque a gente, junto a gente é mais forte. Sozinho não dá, não. Bom, falei, já terminei ali as laterais. Aqui, pessoal, eu tô fazendo um triângulo na franja dela para iluminar bem a franja, tá? Então a franja eu iluminei bem. Eu já tô usando papel novo, porque o reciclado acabou. E aqui, olha, é tipo slice. Tira umas mechinhas, uns fiozinhos e daí faz elas largas. Tipo slice, largas, né? Mechas bem largas. Então é isso, minha gente. Vamos cuidar do meio ambiente. Eu morei em São Paulo, no litoral, na Praia Grande. Gente, como tem lixo. Se peneirar aquela areia, eu acho que sai toneladas de lixo, entendeu? E não é o povo que mora lá, não é o povo da Praia Grande, é pessoas que vêm de fora, né? Da Grande São Paulo, sei lá. Porque era isso que me falavam lá, os moradores me falavam isso. Muito lixo. Tábua com prego, fralda de criança, marmita, garfo, canudinho, cocô mesmo, entendeu? Vi lá na praia. Então, tipo assim, gente, né? Isso é. Você não vê isso nas praias de Lisboa, por exemplo, não vê. É bem mais limpo, nossa, bem mais limpo, muito, milhões. Bom, finalizando aqui, olha, sobrou um triângulo aqui escuro, né? Esse triângulo aqui que eu peguei agora. E vou continuar ali, olha, fazendo as mechas. Eu fiz muitas mechas nesse cabelo, pessoal, muitas mechas. A técnica para pôr o papel, pessoal, eu já falei muitas vezes aqui no canal, olha. Tira a mecha, costura. Aí coloca o papel embaixo da mecha com o cabo do pente, dobra. A primeira dobra ali do papel. Faz a aplicação, bem aplicada, é claro. Primeira dobra. Empurra ali, olha, embaixo e fecha as laterais. Aqui eu só dei uma dobra, mas normalmente eu dou duas dobras no papel, tá? Pra ficar mais seguro o papel. Mudei aqui. Tô tentando achar uma maneira ideal aqui de fazer as mechas, porque tem uma técnica que a gente deixa esse triângulo escuro mesmo, mas não é isso que eu quero fazer, porque o cabelo dela tem tinta preta, então eu não quero deixar isso escuro, né? Mas tem uma técnica que a gente deixa isso escuro. Eu acho que eu já fiz aqui no canal, não sei. Sobrou aqui um restinho. Vou tirar a mecha inteira, olha. Não costurei. Para ser um ponto de luz, né, ali na frente, para iluminar a franja. Bom, pessoal, já estou removendo os papéis da nuca, porque a nuca eu fiz com 20 volumes, mas o topo e as laterais eu fiz com 30 volumes, para dar equivalência, né? A nuca tá clareando, a nuca já chegou no tom, basicamente, e as laterais e o topo tá chegando no tom. Eu estou misturando o resto do cabelo que ficou de fora com o pó descolorante para dar uma esquentada no fundo, porque o fundo está muito preto e eu quero esse fundo um pouquinho mais pro quente. Ele ficou já o tempo de pausa, pessoal. Olha, aqui eu fiz com 30 volumes, então já chegou no tom também, junto com a nuca, né? As laterais chegaram no tom junto com a nuca, porque nas laterais eu usei Ox 30 volumes. Então as laterais descoloriu mais rápido do que a nuca, mas chegou no mesmo tom na mesma hora. Então assim que eu tirei da nuca, eu já tirei das laterais porque as laterais já estavam no tom da nuca, entendeu? Já estava no mesmo tom. Tava até um pouco mais claro do que a nuca, porque eu usei uma Ox 30 volumes. Então eu misturei ali o cabelo, né, que ficou de fora, né, com o produto que tava nas mechas, que é o pó descolorante, ele já tá mais fraco, esse pó descolorante. Mas eu misturei ali o cabelo que ficou de fora, esse cabelo preto. Bom, tô lavando aqui a parte da nuca, essa parte eu já fiz o que eu queria fazer. Agora vim aqui pro topo, tirei mais uma mecha ali que já chegou no tom. Olha esse tom aqui das laterais. Super clarinho, as laterais que eu fiz com 30 volumes. E aí eu vou enluvando assim, olha, pro cabelo escuro, que vai servir de fundo, para ele se misturar e fazer tipo uma champuzadazinha, uma champuzada, para dar uma clareada nesse fundo, uma leve aquecida nesse fundo, para ele ficar levemente aquecido.
Bom, pessoal, em vez de ficar um fundo tipo 4 3 que é o castanho escuro natural, vai ficar um 4.3 um 5.3, mas vai ficar mais pro 4.3 o fundo desse cabelo, né? Com as mechas, tá? Foi isso que a gente idealizou de primeira, porque ela veio 2 vezes no salão já. Então hoje eu vou mostrar 2 resultados nesse cabelo aqui. Tirei mais uma mecha e aí vou pegando, olha, o cabelo que vai ficar de fundo e vou misturando ali, ó. Tá vendo? O cabelo escuro junto na mecha. Vou prender aqui, pronto. Pra me enluvar aqui e já ir dando uma aquecida no fundo, nessa parte escura do cabelo. Enluva bastante. Esse cabelo tem tinta, pessoal. Já deixou aí o seu comentário pra me ajudar. Se você comentar um emoji, me ajuda muito. Um emoji de coraçãozinho, um emoji de joinha, qualquer emoji, gente, ajuda muito mesmo. Uma letra que você comentar vai me ajudar. Eu sempre peço. Pouca gente deixa, eu fico triste, mas fazer o que, né? Bom, eu vou usar nesse cabelo esse 8.12 na raiz dela, tá? Então eu vou deixar aqui, olha, a parte da frente ali, a franja, no pó descolorante, já vim aqui preparar. Eu usei da Yellow, pessoal, eu esqueci de gravar. Eu usei o 8.12. Olha como ficou essa parte, gente, da franja. Tá vendo como eu fiz as franjas? Iluminada, olha, dela. Então não vai ficar marcada essa franja. Vou voltar essa mecha aqui no papel, porque ela não tá no tom. Essa dali também já chegou no tom. Pego aqui o cabelo que vai servir de fundo, ó, a mechinha. E misturo ali, pra já dar uma aquecidinha nela. Bom, eu dei mais um tempo de pausa, pessoal. Reaplicando o produto. Então é isso, deixa um like para ajudar, comenta o emoji para ajudar também o canal, assim você ajuda a gente muito mesmo, e eu agradeço muito de coração todo mundo que ajuda o canal, que comenta o emoji, gratidão, gratidão, que deixa o like, que compartilha os vídeos, que é inscrito no canal. Olha, eu só tenho a agradecer mesmo a cada inscrito, tá? São 253 mil inscritos, um beijo no coração de cada um, é assim, gratidão. E se você não é inscrito ainda, se inscreve no canal. Bom, chegou aqui, olha, a outra parte da franja no mesmo tom. Então eu vou tirando os papéis conforme vai chegando no tom, ou seja, eu defini um tom pro cabelo dela, que era um 8, 9. Mas chegou no 8 eu tiro. Então, a nuca eu tirei no fundo 8, as laterais eu tirei no fundo 8. O topo também eu tirei no fundo 8. Olha como tá. Aqui ainda não tá no tom, então eu vou esperar mais um pouquinho. Já lavei o pó descolorante do cabelo dela. Bom, olha como ficou, pessoal. Agora sim, chegou no tom. Eu esperei mais um tempinho. Bom, pessoal, vou lavar. Já chegou no tom. Passei um pouquinho de shampoo. Limpa bem a raiz para a matização pegar melhor, né? Bom, lava, lava, lava. O cabelo dela, pessoal, nas pontas abriu para um laranja. Então eu já vou dar uma matizada aqui, olha, com a máscara azul, para já dar uma neutralizada nesse laranja das pontas, para facilitar a matização que eu vou fazer no cabelo dela. A raiz tá de boa, vai matizar tranquilamente, a raiz descoloriu muito bem, só que as pontas não descoloriu tão bem, porque tem mais carga de tinta. Ela usa o castanho natural, ou castanho escuro, não me lembro. Ela usou para pintar depois que o cabelo quebrou, né, lá no corte químico, ela cortou esse cabelo, então ela já cortou algumas vezes. Bom, sequei, trouxe pra cadeira. Agora com o secador eu vou secar a raiz do cabelo dela. Seca, seca, seca. Pessoal, eu gostei muito desse secador. Eu achei carinho. Achei. Eu paguei 1.050, uma coisa assim, nesse secador profissional, 2.000 e alguma coisa, 2.600, 2.800. Ele é muito quente. É um vulcão, um vulcão não sei do que lá, esqueci, da Gama, eu acho que é.
muito bom. Tô escovando a franja dela agora, porque essa parte aqui, pessoal, é uma parte que eu vou esfumar só a raizinha mesmo, que não é nem um esfumado que eu vou fazer nesse cabelo. Eu vou aplicar aquele 812 com ó, 10 volumes na raiz do cabelo dela. Ó, escovei. Ela tomou um susto porque ela achou que ia ficar assim, né? Ela achou que ela já viu escovando. E aí ela olhou a cor, nossa, tomou um susto. Bom, seca, seca. Tem que secar bem a raiz, né? Uns 80%. Acho que foi isso. Tá aqui o produto, o 812. Ela tá rindo porque achou que ia ficar assim o cabelo. Olha, separei. As mechinhas estão bem clarinhas, pessoal. Bem clarinha mesmo. O cabelo ficou saudável, não tá quebradiço, não tá elástico, não tá chiclete. Tô aplicando aqui o 812 com o Ox volume 10 na raiz do cabelo dela. Pra dar uma apagadinha nessa raiz. Bom, fiz um corte aqui, pessoal, e já apliquei, porque senão o vídeo vai ficar muito longo. Já deixei o tempo de pausa na raiz do cabelo dela, já trouxe pro lavatório. Agora eu tô puxando aqui, olha, com o pente e aplicando o resto que sobrou nas pontas. Joguei um pouco de água e é isso aí, pessoal. O mesmo tom que eu usei na raiz, eu tô usando nas pontas. Eu só deixei um pouco mais de tempo na raiz com Ox volume 10, tá? Sem abafar, porque se abafar vai clarear. Se você deixar muito tempo também, vai clarear. Então, eu deixei mais ou menos 10 minutos na raiz sem abafar, com Ox volume 10. Ficou bem acinzentada a raiz, tipo chumbada, meio que querendo chumbar. Olha, mais um pouquinho de água. E aí, esse 8.12 eu puxo pras pontas com água. Eu peguei um pouquinho de condicionador, é que não deu pra gravar, mas eu peguei um pouquinho de condicionador. Por isso que tá essa... Não é uma espuma de shampoo, sabe? É uma espuma de creme, de condicionador. Em luva, em luva, em luva. Dá pra ver a raiz, né, pessoal, mais acinzentada. Porque ficou mais tempo na raiz, então deu uma acinzentada na raiz. Puxa pras pontas, dá uma desembaraçada. Aproveita que já tá com condicionador, facilita um pouco. Em luva. Bom, então é isso. Se você assistiu até aqui sem pular o vídeo, deixa eu ver o que você vai comentar. Se você assistiu até aqui sem pular o vídeo, comenta. Fones de ouvido, comenta aí. Fones de ouvido. Quero só ver, hein? Bom, tô enxaguando já. Já ficou perfeito. E agora a gente vai escovar o cabelo dela. Vou passar uma máscara aqui, né? Bom, tô lavando, bem lavado esse cabelo, retirando todo o resíduo do produto. Terminei. Peguei aqui uma máscara matizadora. Não sei qual foi, pessoal, porque eu tô em casa agora dublando o vídeo, por isso eu mereço o seu like, tá? Deixa aí o like, comenta um emoji pra ajudar o canal. Qualquer emoji, gente, ajuda muito. Então é isso, eu peguei essa máscara que eu não lembro a marca, nada, porque eu tô em casa, foi minha amiga que comprou, eu tô no salão dela, tá? Então, os produtos dela, não sei, não lembro a marca. Mas é uma máscara matizadora muito boa. Só apliquei mesmo, só um pouquinho nas pontas, bem rapidinho. E já enxaguei. É isso, enxágua, 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 tira todo o resíduo de produto. Bom, tô terminando. Foi isso, pessoal, enxaguei bem, fiz uma escova bem feita. E foi esse o resultado, ficou nesse tom. Pera, deixa eu acender as luzes. Pronto, agora a iluminação tá toda ligada. E ficou assim, pessoal, dá pra ver as pontas mais escura. Ficou dourado, ficou um douradinho, né? Ficou bem legal mesmo, loiro. Mas nas pontas ainda ficou ali, sabe? Dava pra melhorar. Aí ela voltou pra gente tratar. E no dia que ela voltou pra gente reconstruir, nesse dia, pessoal, a gente refez as mechas, né? Algumas mechinhas eu costurei novamente, pegando só as mechas que eu já tinha descolorido, as que já estavam descoloridas, e descolori de novo com Ox volume 20. Foi bem rapidinho.
só algumas mechas mesmo do topo e das laterais e algumas da nuca. Já tô removendo tudo. E dessa vez eu deixei o cabelo dela um pouco mais cinza, tá? Então tô aqui, olha, tô removendo as mechinhas. As mesmas mechas que eu fiz lá no início do vídeo, pessoal. Tô descolorindo de novo o comprimento e pontas. Reapliquei o produto pra gente conseguir um loiro mais claro nesse cabelo. Aqui, nas laterais, já chegou no tom. Lava, lava. Desse outro lado aqui também já chegou no tom, ó. Vou pegando e misturando o cabelo que vai ficar de fundo. Misturo tudo, ó. Trouxe até um pouquinho do produto ali na raiz dela pra dar uma desbotadinha na raiz, porque a raiz tá meio cinza. Bem rapidinho. Bom, removi todos os papéis. Tô lavando com shampoo. Lava, lava, lava. Então, pessoal, recapitulando, o que eu fiz nesse cabelo foi... Eu fiz lá as mechinhas, né? No primeiro dia que ela veio, aí ela foi embora. Aí 3 dias depois, ela voltou pra tratar o cabelo, fazer uma reconstrução. Aí nesse dia, eu voltei a descolorir as mesmas mechas que eu já tinha feito, com óxido volume 20. Bom, sequei, levei pra cadeira e apliquei na raizinha, só na raizinha, o 8.12 com o número 6, o loiro natural. Não deixei tempo de pausa, eu acho que ficou 5 minutos só na raiz dela, já trouxe aqui pro lavatório. Tá aqui, olha, o 8.12. Eu apliquei esse tom aí com um pouco de 6. Foi mais ou menos 20 gramas do 8.12 com 10 gramas do número 6. Apliquei na raiz dela. E aí, o restinho que tava ali na tacinha, eu comecei a aplicar nas pontas. Então ficou mais ou menos uns 5 minutos na raiz e aí eu já comecei a puxar para as pontas. Eu vou usar o mesmo tom para matizar o comprimento. Então, o tom que eu usei na raiz foi 20 gramas de número 8.12 e 10 gramas de número 6, com óxido volume 10. Apliquei na raiz, deixei 5 minutos na raiz dela e agora estou puxando para o comprimento o mesmo tom. Então foi isso, eu lavei e agora já estou lavando a máscara matizadora que eu apliquei. Pessoal, eu usei então o 8.12 com um pouco de 6 na raiz dela. Eu deixei só 5 minutos porque senão ia escurecer, tá, a raiz por causa do número 6. Então ficou 5 minutinhos na raiz. Aí esse mesmo tom eu usei pra matizar o comprimento. Depois eu vim com a máscara matizadora. Eu não gravei, pessoal, muito, assim, produto e tal. Mostrei aí agora um produto que eu tô usando no cabelo dela, que é o da Reconstrução, da Rap Brasil. Muito bom. Dá pausa lá, aí você vai ver qual é. Olha, o cabelo já soltou um brilho ali, tá vendo? O cabelo ficou muito gostoso, muito sedoso, muito macio. Apliquei, deixei um tempinho de pausa. Fiquei enluvando, ó. Vou colocar agora aqui uma touquinha. Deixei lá o tempo de pausa, enxaguando. Muito bom esse produto da Rap Brasil. É uma linha de reconstrução. Prontinho, enxaguei bem o cabelo dela. Enxágua, enxágua, enxágua. Tira todo o resíduo do produto, bem tirado, comprimentos e pontas raiz principalmente. Se você assistiu até aqui sem pular, comenta aí paralelepípedo, que eu quero só ver, hein? Tá aqui, olha, o produto Rap Brasil, coloquei só mesmo uma gotinha na mão, porque é o suficiente para esse cabelo, senão fica muito pesado. Foi esse produto aqui que eu usei no cabelo lá do alisamento, que ficou pesado. Foi esse. Só uma pontinha na mão, e aí aplica nas pontas e aí vai levando pro comprimento o produto, comprimento e pontas. Tá bem cinza o cabelo dela. Eu usei eu usei um pouquinho de violeta também. É que eu não gravei, mas eu usei um pouquinho de violeta genciana no condicionador. Eu não gravei, pessoal, porque o celular tava ficando sem bateria, então eu tinha que gravar o resultado, né? Manda um Pix aí, olha, para ajudar a gente a comprar um celular novo com bastante memória. Vou deixar aqui o Pix para quem quiser ajudar. Preciso, né? Comprar um computador.
Então, toda ajudinha que vocês mandam pelo Pix, eu invisto aqui no canal. Então, tô precisando de um celular com mais memória para gravar mais e mais e mais. Tô secando bem o cabelo dela para poder escovar. Fiz uma escova bem feita nesse cabelo. E foi esse o resultado. Ficou assim, pessoal. Olha a nuca como tá. Olha o brilho desse cabelo. Esse produto da Rap Brasil é muito bom. Gostei muito desse produto. Eu também tirei as pontinhas do cabelo dela, pessoal, porque essa parte de cima aqui ainda não acompanhou, olha, tá vendo? Termina antes, ó, tá bem aqui. Pra acompanhar, ainda tinha que tirar uns 2 dedos do comprimento, então ela não queria, olha. Pra acompanhar com a parte de cima, né? Então, é deixando crescer. Ó, essa parte aqui ainda tá menor, olha. Quanto mais pra cima, menor fica, ó. Aqui tá no meio, ainda falta quase um palmo do cabelo dela, entendeu? Pra acompanhar, né? Essa parte do topo ali. Então o cabelo dela foi quebrado severamente mesmo, gente. Olha o topo, gente, como ficou lindo. Se esse vídeo não merece o seu like, né? Deixa aí o like, gente, pra ajudar. Eu sempre peço. Poucas pessoas deixam, eu fico tão triste. Um comentário de emoji ajuda muito, compartilhar ajuda muito, sabe? Um comentário não custa nada. 3 segundos, 5 segundos você comenta. Deixa um comentário pra ajudar. Compartilha o vídeo se você puder. Compartilhar ajuda muito, gente, muito mesmo. Se inscreve no canal se você não é inscrito ainda. E deixa o like, né? Olha isso. Olha que brilho. Olha esse loiro. Muito bonito, né? Essa franja, gente. Olha. Cabelo que tinha preto, né? Preto não, castanho escuro. Olha isso aqui. Olha essa franja iluminada, gente. Olha. Né? Eu gostei muito do resultado. E você? Deixa aí nos comentários que eu quero saber o que você achou desse resultado, ó. Lindo. Adoro esse efeito assim, ó. Adoro. Olha que perfeição de franja. Um cabelo com castanho escuro. A gente conseguiu deixar um loiro perfeito, né? Deixa eu mostrar aqui a raiz pra vocês, ó. Tá vendo? A raiz tá mais quente. Não é aquela raiz castanho escuro. É uma raiz mais... É isso, gente. Se inscreve no canal, compartilha, deixa um like aí pra ajudar. Comenta qualquer coisa, um emoji. E a gente se vê por aqui no próximo vídeo. Um abração pra vocês. E até lá.